Podem assentar, irmãos? Irmãos, nesta manhã nós estaremos meditando, e eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 6, onde nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, onde estaremos fazendo a leitura dos versículos 25 ao 34. Na verdade, irmãos, vamos fazer a leitura do 19 até o 34. Mas a reflexão dessa manhã será do 25 ao 34 somente. Tá certo? Então, Mateus, iremos fazer a leitura do capítulo 6, dos versículos 19 ao 34. Assim diz, irmãos, a preciosa palavra do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar uma vez mais, irmãos? Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, Senhor, para pedir, Senhor, misericórdia por nós e por mim principalmente, Senhor. Fala, Senhor, através da Tua santa palavra, que eu seja usado como instrumento em Tuas mãos e que eu fale com fidelidade a palavra do Senhor. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesta manhã, nós estaremos refletindo um pouco sobre as preocupações da nossa vida.
Nesse texto que lemos, principalmente dos versículos 25 ao 34, irmãos, nós podemos perceber Jesus dando uma série de ensinamentos, ainda no Sermão do Monte, é verdade, sobre questões da vida. Primeiro, se você olhar dos versículos 16 ao 18, Jesus vai denunciar coisas erradas que os fariseus faziam, por exemplo, no jejum. E como os seus discípulos deveriam se portar no jejum a Deus, não desfigurando o rosto, a fim de que os homens percebessem que eles estavam jejuando. Mas o que Jesus fala é que as pessoas não precisam perceber que você jejue e que o jejum é muito particular seu com Deus. E depois, a partir do versículo 19, irmão, Jesus vai dar uma série de ensinamentos, sempre mostrando duas opções. No versículo 19 ao 21, ele vai dizer sobre os tesouros, onde Jesus denomina tesouros da terra e tesouros do céu. E você pode voltar os seus olhos, onde Jesus fala no versículo 19, dizendo o seguinte: olhe, não acumulem para vocês tesouros sobre a terra. E ele explica por quê. Porque a traça e a ferrugem corroem, e ladrões podem escavar e roubar. Mas Jesus, a partir do versículo 20, vai falar qual o tesouro que os seus discípulos deveriam guardar. E ele fala no versículo 20: mas juntem para vocês tesouros no céu, porque traça nem ferrugem corrói, e ladrões não escavam e nem roubam. Então note, irmãos, que a partir do versículo 19, Jesus está ensinando a respeito da sua vida, não só terrena, mas a respeito de como os discípulos deveriam olhar para a eternidade. Como a busca dos discípulos a respeito da eternidade deveria moldar a sua vida hoje, terrena. E ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então note que o que Jesus está ensinando nesse trecho de forma bem rápida é que não tem como você guardar dois tesouros. Ou você guarda um, que é o da terra, ou você guarda o outro, que é dos céus. E como é que a gente sabe disso? Porque no próximo texto, dos versículos 22 e 23, Jesus vai falar algo muito parecido, dando também duas opções, que é luz e trevas. E perceba, irmãos, no versículo 22, Jesus vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Por quê? Porque se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se os seus olhos forem cheios e você só observar coisas de Deus, coisas da luz, o seu corpo todo andará de forma iluminada. Mas Jesus fala no versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, então note, Jesus está falando de bondade, de olho bom, e de maldade, de trevas, de olho ruim. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então note, irmãos, que a partir desde o versículo 19, Jesus está ensinando sobre sempre duas opções que o povo deveria seguir. Ou um, ou o outro. Ou uma coisa terrena, ou uma coisa dos céus. Ou os olhos serem cheios de luz, ou serem cheios de trevas. Mas, no outro versículo, Jesus meio que vai explicar tudo. Se você olhar para o versículo 24, Jesus vai falar a respeito de dois senhores. E ele diz que tudo isso que ele está falando é porque, no fundo, irmãos, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então o que Jesus está falando no fim, que ele vai falar a última frase: não podeis servir a Deus e as riquezas. Não há como nós servirmos ao Senhor e termos outros deuses diante dele. Não há como nós querermos ser cheios do Espírito Santo e buscarmos as coisas do Espírito na terra. Não há como nós dizermos que somos crentes e queremos ser cheios do Espírito Santo e nós buscarmos santidade no pecado. Então o que Jesus está falando, irmãos, no fim, é que são somente duas opções: as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus. Tanto é que quando a gente vai para o versículo 25, ele vai continuar fazendo a mesma coisa.
Normalmente, quando a gente lê esse texto do versículo 25 ao 34, nós excluímos tudo que Jesus falou antes. E às vezes a gente se apega à ansiedade e, de fato, sim. Mas o que Jesus está falando, irmãos, é que nesse texto, a ansiedade é também uma coisa a qual Deus abomina. Porque a ansiedade, assim como as trevas, a ansiedade, assim como acumular um tesouro terreno, a ansiedade revela uma descrença do povo diante do seu Senhor, que é providente, do seu Senhor que cria todas as coisas e do seu Senhor que cuida do seu povo. Então Jesus continua falando de duas coisas de novo. E volte seus olhos para o versículo 25 ao 34. A primeira coisa, irmãos, que Jesus vai falar, tanto é que ele começa com por isso, mostrando que tudo que ele falou antes tem importância para isso que ele vai falar agora. E ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então note que Jesus, primeiramente, fala para os seus discípulos, no Sermão do Monte, dizendo que os discípulos não precisariam andar preocupados, inquietos, ansiosos pela vida deles, por coisas essenciais, como comida e bebida e vestimenta. E no fim, irmãos, por que Jesus fala isso? E a gente vive, irmãos, numa sociedade que cada vez mais é uma ansiedade cada vez mais ansiosa. A gente vive cada vez mais numa ansiedade que quer sempre no seu tempo, que busca sempre as coisas no seu tempo e que não está acostumada mais a esperar. Isso você vê em assistir vídeos, que as pessoas assistem vídeos acelerados, por exemplo. Áudio, que as pessoas não têm mais paciência de escutar um áudio na velocidade normal. Ou até ler um livro, as pessoas hoje pedem para uma inteligência artificial fazer um resumo, por exemplo. Porque hoje nós estamos cada vez mais impacientes. Nós não sabemos esperar. E isso também reflete, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não sabemos esperar os cuidados de Deus sobre nós, muito provavelmente nós vamos pecar em todas as vezes. Porque se eu quero resolver as coisas com as minhas próprias mãos, nós não estaremos confiando no cuidado do Senhor. Então note, Jesus fala: não andem ansiosos com a sua vida. Por quê? E Jesus usa uma questão lógica. Não andem ansioso com o que vocês precisam comer, beber, ou o que vocês precisam vestir. Porque não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Então note, Jesus fala: se Deus lhe deu a vida, por que você se preocupa tanto com alimento, bebida e vestimenta? Se a vida é o bem mais valioso que Deus lhe deu, por que se preocupar tanto com coisas secundárias? Se Deus lhe deu a vida, Ele não vai cuidar do restante. Irmãos, e essa verdade é tão interessante porque nós esquecemos delas. Nós esquecemos de que Deus provê para os seus filhos o que eles precisam, irmãos. Não o que eles acham que precisam, é verdade. Mas Deus provê o que de fato precisam. E aí fica a pergunta que o próprio Jesus faz: por que vocês andam tão ansiosos? Por que o povo de Deus anda tão ansioso com tanta coisa? Porque a gente vê, irmãos, várias pessoas na nossa sociedade doentes. E eu não estou tirando, irmãos, a importância de você se cuidar, inclusive com medicamentos de crise de ansiedade, de depressão, tá? Mas a gente vê pessoas ansiosas o tempo todo. E Jesus, irmãos, o interessante é que Ele vai usar coisas da natureza para explicar o porquê que Deus cuida, como Deus cuida do seu povo e como os discípulos não precisariam ficar ansiosos. O primeiro elemento que Cristo vai usar da natureza para explicar sobre o cuidado de Deus volte seus olhos para o versículo 26, ele vai usar sobre as aves do céu. Ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta.
Então note, primeiro Cristo diz o quê? Que você não precisaria se preocupar com comida, bebida e vestimenta, porque a sua vida vale muito mais do que essas coisas. Mas agora Jesus fala, olhem as aves do céu. E Jesus está falando do menor para o maior, certo? Ele fala, observem as aves do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. O que Jesus está querendo falar, irmãos, é que se Deus faz isso com as aves, imagine com vocês. Se Deus cuida das aves que nem trabalham direito, que nem ficam ansiosas, imagine com vocês. E ele diz, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, irmãos, note que o ensinamento de Jesus é muito simples. É olhar para as aves do céu, as aves que não são inteligentes como nós somos, as aves que não podem guardar como nós guardamos, as aves que não se planejam como nós nos planejamos, e Deus supre a sua criação. Quanto mais Deus não fará com o seu povo, que é a coroa da criação. Quando a gente vai remeter, irmãos, na criação de Deus em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus vai criando tudo, e Deus cria no fim o homem. E Deus diz, eis que tudo é muito bom. Então note que Deus cria o homem e ele se alegra na sua criação. E quando a gente vai ver o capítulo 1, capítulo 2, a gente vê que Deus cria um ambiente para que o homem vivesse e para que o homem trabalhasse e pudesse dali tirar o seu sustento. Mas claro, ele tira o sustento dele porque Deus deu um jardim para que ele trabalhasse. Então, irmãos, a verdade que Cristo ensina é, se Deus faz isso com as aves, que não faz nada disso que ele disse, imagine conosco, homens e mulheres, que vivem debaixo do cuidado soberano do nosso Deus. Mas Cristo, irmãos, no versículo 27, vai falar algo interessante. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E mais uma vez no versículo 27, Cristo vai falar da ansiedade como algo ilógico. E por que algo ilógico? Porque ficar ansioso, ficar preocupado, não vai mudar em nada a nossa vida. Na verdade, piora. Ficar ansioso ou preocupado não aumenta em nada a nossa existência e não diminui. Então o que Cristo diz, irmãos, é, por que vocês ficam ansiosos? Se Deus cuida das aves, se Deus cuida da sua vestimenta, da sua comida, da sua bebida, por que vocês ficam preocupados se isso não muda em nada a sua vida? Irmãos, eu ouvi um pastor dizendo uma coisa e que eu comecei a refletir e eu vi que era verdade. Ele falou, se tem algo que não muda nada e que você acha que está fazendo alguma coisa por estar lá, é uma recepção de hospital. Porque você pode estar com algum parente ou alguém numa sala, num apartamento, internado, mas você está ali na recepção achando que está fazendo alguma coisa. Mas eu não estou dizendo para você não ir não, viu, meu irmão? Mas a gente está ali achando que está fazendo alguma coisa, de fato. Mas a verdade é que nós não estamos fazendo nada. Porque se nós não estivermos ali, o nosso coração vai ficar muito mais preocupado. A gente quer ter a urgência, irmãos, de que a gente está fazendo algo. E você vê a dificuldade hoje até de descansar. Porque quando nós estamos descansando, eu podia estar fazendo alguma coisa. Então a gente sempre quer estar cheio de coisas. A gente sempre quer estar cheio de preocupação. Porque se eu não estiver preocupado com algo, eu não estou fazendo nada da minha vida. E o que Jesus ensina é que você pode estar ansioso como for. Isso não vai acrescentar em nada a sua vida. Isso não vai mudar em nada a sua existência. E Jesus vai usar outro exemplo, irmãos, no versículo 28. Ele vai falar do vestuário agora. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora Jesus vai para a parte do vestuário.
Ele olha para os lírios do campo. E aí você pode olhar para as aves e falar, não, mas as aves pelo menos, elas trabalham. Elas vão atrás dos alimentos. Elas vão atrás de insetos para comer. E é verdade, irmãos. Mas agora Jesus convida eles a olharem para o lírio do campo. E ele fala, olha, o lírio não trabalha e nem fia. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu da beleza que os lírios se vestem. Isso, irmãos, ele está falando do lírio do campo, é uma planta silvestre, tá? Não é uma planta que as pessoas ficavam regando o tempo todo. Mas era uma planta que era silvestre, então ninguém regava. E ela estava pelos cuidados de Deus somente. Então Cristo olha para ela e fala, olha para os lírios. Ele não faz nada, ele continua crescendo e ele se veste da mais bela roupa que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Claro, irmão, Jesus não está defendendo aqui uma vida de que você não queira trabalhar, de que você não queira se esforçar. Mas o que Jesus está lhe convidando é a olhar para essas coisas como elas devem ser olhadas. A olhar para essas coisas com a visão do reino, com a visão eterna. Com a visão de que tudo isso é dado pelo Senhor. E porque o Senhor me dá as coisas, me dá o trabalho, me dá o sustento, eu não preciso me preocupar. E Jesus continua argumentando, irmãos, no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então o que Jesus fala é, olhe para a erva do campo. Olhe para o lírio do campo. Ele não trabalha, mas Deus veste ele da melhor roupa. E olhe que ele existe por um curto período de tempo, que hoje ele existe, mas amanhã ele é lançado no forno. Imagine vocês, que vivem muito mais que eles, que são mais importantes do que eles. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Irmãos, e o versículo 31, Cristo ensina sobre questionamentos que o homem faz. E às vezes o homem usa de desculpa desses questionamentos para falar que o seu questionamento, a sua ansiedade, ela tem um fundamento. E note que Jesus já responde por que eles não devem fazer isso. Olha no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Então Cristo já está falando que você não pode fazer isso. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E por que, irmãos, que essas pessoas não precisavam se inquietar falando isso? Olha para o versículo 32, que talvez seja a explicação de toda essa passagem. E o versículo 32 diz, por que essas pessoas não precisavam se preocupar? Por que essas pessoas não precisavam viver ansiosas? Por que essas pessoas não precisavam viver inquietas com a sua vida? Por quê? Versículo 32 diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O argumento de Jesus é dizer que quem vive assim preocupado com a vida, quem vive assim preocupado com o que vai comer, o que vai beber e o que vai vestir, são as pessoas que não conhecem a Deus. Porque quem anda ansioso com isso, quem anda inquieto com isso, não é o povo de Deus, ou não deveria ser. Mas quem anda assim, meu irmão, é o povo que não conhece a Deus, os gentios. Porque são eles que procuram todas estas coisas. E por que o povo de Deus não deveria viver assim? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então por que eu não devo me preocupar? Por que eu não devo viver ansioso? Primeiro, porque eu vou viver parecendo com uma pessoa que não conhece a Deus. É a primeira coisa. E por que eu não devo viver assim ainda? Segunda coisa, porque o nosso Pai Celeste sabe do que nós necessitamos. Irmão, se Deus sabe do que nós necessitamos, a preocupação vai mudar em quê a nossa vida? Mas eu pergunto, e quem não é ansioso? Existe algum homem, alguma mulher, que não fica ansioso por alguma coisa? Existe alguém aqui que pode dizer,
eu nunca fui ansioso na minha vida. Ou às vezes a gente olha para esse texto e fala, lembrei de alguém, como se eu nunca tivesse sido ansioso. Irmãos, o nosso Pai Celeste, o nosso Deus, sabe do que nós necessitamos. O nosso Deus sabe do que nós precisamos. O nosso Deus sabe, irmãos, daquilo que passamos, das dificuldades que passamos, às vezes da falta de emprego que estamos passando, das dificuldades da nossa vida. Deus sabe de todas elas. E nós oramos e dizemos que entregamos tudo nas mãos de Deus, mas no fim parece que a gente quer fazer tudo com as nossas próprias mãos. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe o que nos espera, e isso gera uma aflição no nosso coração, porque a gente quer que tudo saia como o nosso planejado. Mas, meu irmão, é tudo no tempo de Deus. O homem pode até fazer planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Considera o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. No fim, meu irmão, é Deus quem faz as coisas. No fim, tudo acontece no tempo do nosso Senhor. Então, por que viver ansioso? Por que encher o nosso coração de angústia? Por que nos entregarmos a essa aflição que rouba de nós a paz que o Espírito Santo nos dá? Por que desconfiar do poder do nosso Senhor? Porque no fim, irmãos, a ansiedade, a preocupação é uma descrença da providência do nosso Senhor. Porque eu olho para aquilo e falo, se não sou eu que faço, não vai sair como eu quero. Toda ansiedade é uma descrença do poder do Senhor, irmãos. Porque se eu não faço, eu fico ansioso. E é difícil, irmãos, viver sem saber o amanhã. É difícil viver sem saber o que nos espera. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é muito gracioso. Porque nós vivemos na dependência do Senhor. O Senhor usa esses momentos, irmãos, para que a gente dependa cada vez mais dEle. Irmãos, e viver na dependência do Senhor é uma bênção. Muitas vezes a gente acha que viver na dependência do Senhor é um sofrimento, porque nós não sabemos como vai ser depois. Mas no fim, é Deus lhe poupando de ansiedades que não levam a lugar nenhum. E que você só pode dizer dia a dia, Senhor, muito obrigado por esse dia, porque o Senhor cuidou de mim em mais esse dia. E louvado seja o nome do Senhor. É viver um dia após o outro. Mas note, irmãos, como a ansiedade nos rouba a providência do Senhor. Às vezes eu estou pensando tão lá na frente que eu deixo de agradecer o que o Senhor tem feito hoje. Às vezes é o salário que eu recebo, eu nem agradeci por mais um mês que o Senhor me concedeu um salário. Mas eu já estou preocupado com daqui a 5, 6 meses o que é que pode acontecer. Se eu receber esse salário, mas mês que vem eu nem sei se eu vou ter. Mas meu irmão, você acabou de receber. E nós vivemos nessa ansiedade o tempo todo, onde nós roubamos de Deus a providência dele e colocamos nas nossas próprias coisas. Mas, e como é, irmãos, que corações ansiosos podem parar de ser ansiosos? Como é que corações que desconfiam do Senhor podem passar a confiar no Senhor? Como é que corações desacreditados, e que mesmo que eu esteja aqui domingo após domingo, chego na minha casa, eu estou preocupado com tudo que pode acontecer nessa semana? Jesus diz, irmãos, como é que nós devemos fazer isso. Olha para o versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal.
Então, como é que nós paramos de ser ansiosos? É quando nós buscamos o reino do Senhor em tudo que eu faça. É quando eu olho para o meu trabalho com a visão de glorificar o Senhor, com a visão da eternidade. É quando eu olho para a minha família com a visão de glorificar o Senhor. É que em todas as esferas em que eu vivo, eu tenho o objetivo de buscar o Senhor em todas as esferas. Então, se eu coloco o Senhor, meu irmão, em todas as esferas do meu ser, eu vou deixar de me preocupar, porque o Senhor estará cuidando de mim e eu estarei vendo o cuidado de Deus diariamente. Porque note, mesmo que você não esteja vendo o cuidado de Deus, Ele está cuidando. Mas quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós vemos o cuidado de Deus dia a dia. Não é se Deus está cuidando ou não, porque Ele está. Mas é se eu estou vendo ou não os cuidados de Deus. E note que quando eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar, meu irmão, todas estas coisas, comida, bebida, vestimenta, me serão acrescentados. O texto não está dizendo que você vai ser rico e vai ter tudo do bom e do melhor. O texto não está dizendo que eu vou ter as roupas das marcas mais caras, as comidas mais caras. Mas o texto está falando que se eu buscar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas, essas coisas essenciais o Senhor não vai deixar faltar, irmão. Então por que se preocupar? Por que ficar com o coração angustiado? Por que se desesperar? Se o Senhor cuida do seu povo. E Jesus, irmãos, no 34, Ele diz, olhe, não fiquem inquietos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então note, o que Jesus está falando, irmãos, é que você quer se preocupar com o amanhã, mas hoje já tem muita coisa para você se ocupar. Hoje já tem muita coisa para a gente fazer. E por que se preocupar com o amanhã? Hoje já tem muita coisa. Mas note que hoje Deus também dá graça. Porque hoje o Senhor também traz os seus cuidados. O dia basta cada dia o seu próprio mal, mas o Senhor dá os seus cuidados dia a dia. Você lembra do maná no deserto? Você lembra que Deus derramava o maná todos os dias, exceto no penúltimo dia que Ele dava em porção dobrada? Mas mesmo Deus dizendo que derramaria o maná para o povo, dia após dia, Deus disse, não guarde porque eu vou mandar. O que foi que aconteceu, meu irmão? Eles guardavam. E ao guardar, o que é que acontecia? O maná estragava. Mas por que eles guardavam? É a pergunta. Se Deus não disse que iria supri-los todos os dias, por que eles guardavam? Desacreditaram, irmãos, da palavra do Senhor. Eles desacreditaram que o Senhor era fiel e que o Senhor iria supri-los dia após dia. Isso é ansiedade. Porque Deus disse que ia mandar e eles pensam, será que Deus vai mandar mesmo? Deus disse que ia mandar, mas e se Ele esquecer? Então o que é que eu vou fazer? Eu armazeno. Irmãos, e a gente faz igual. Olhe, hoje, viva as graças que Deus tem dado hoje. Você precisa se ocupar com as coisas de hoje. A graça que Deus dá hoje, Ele vai dar amanhã também, meu irmão. Talvez o mal do dia de hoje vai ser outro mal amanhã, mas Deus vai capacitar você a viver amanhã também. Então é por isso que nós não devemos nos preocupar, porque Deus cuida da gente hoje, Deus cuidou ontem e Deus cuidará amanhã. Então para que, meu irmão, nós precisamos viver ansiosos? Por que desacreditar das palavras do nosso Deus? Porque, note, Jesus diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Cristo está dizendo, amanhã Deus vai cuidar de vocês. Amanhã Deus estará cuidando de vocês. Por que se preocupar? Irmãos, e mesmo que a gente ache, será que Deus vai mesmo? Talvez a gente esteja passando por uma dificuldade grande, a gente acha que Deus não ouve nossas orações, que Deus não cuida do seu povo.
E a gente imagina que isso acontece várias vezes porque Deus não está respondendo. Mas Ele não está respondendo como a gente quer que Ele responda. E a gente se preocupa. E a gente questiona e fala: ei Deus, o Senhor disse que ia estar comigo todos os dias, mas eu não sei se o Senhor está hoje não. Mas meu irmão, não desacredite da palavra do Senhor. Porque diferente de nós, Deus é fiel. Diferente das nossas palavras que nós damos e nós descumprimos aquilo que prometemos, Deus não descumpre as suas promessas. Se Deus disse que ia cuidar do seu povo, Ele cuida, irmão. Se Deus disse que ia cuidar de você, que ia suprir as suas necessidades, Ele está cuidando, porque, pasmem, você está aqui hoje, bem cuidado. Você se alimentou hoje de manhã, ou não, dependendo, né, da sua vida. Mas quando chegar em casa, você vai ter um alimento para comer. Você vai ter água para beber. E tudo isso, quem foi que lhe deu, meu irmão? O Senhor. Então Deus disse que ia cuidar. Ele está cuidando. Se Deus disse que estaria conosco e que nada nos faltaria, é verdade, meu irmão. Então, o que nós devemos fazer diante disso, diante dessa verdade, que Deus provê para o seu povo, que Deus cuida o seu povo, que Deus guarda o seu povo, o que é que nós devemos fazer? Não viver ansiosos, não viver preocupados com o dia de amanhã, porque se o Senhor cuida da gente hoje, Ele vai cuidar amanhã também. Essa, irmãos, é a maravilhosa verdade da misericórdia do Senhor, da providência de Deus. De que, se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me trouxe. Independente do momento que eu esteja, o Senhor está cuidando do seu povo. O Senhor ama o seu povo. E note, não se preocupe, meu irmão, porque parece, quando a gente se preocupa demais, parece que a gente está vivendo como se não conhecesse a Deus. E se Deus cuida, por que se preocupar tanto? Trabalhe, estude, agradeça ao Senhor, mas não se preocupe, porque se Deus cuidou do seu povo no deserto, dando maná dia a dia, é o mesmo Deus quem está cuidando de nós hoje, dia após dia. Veja o cuidado do Senhor diariamente na sua vida. Medite nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E meu irmão, se a misericórdia se renova a cada manhã, que cuidado é esse, irmãos, que Deus não fará com o seu povo? Irmãos, e eu concluo dizendo: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Acumule tesouros dos céus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E também não viva ansioso, porque o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de nós. E louvado seja o nome do Senhor. Note que viver ansioso ou não, não é uma opção. É um mandamento. Nós não devemos viver ansiosos. Ansiosos, né? Então, irmãos, vivamos um dia de cada vez, agradecendo ao Senhor por cada dia que se passa, louvando ao Senhor e adorando o seu nome todos os dias, porque amanhã Deus cuidará também do seu povo. Então, não se preocupe, não se desespere, não se angustie, porque Deus estará cuidando, meu irmão. E louvado seja o santo nome, o seu santo nome. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pelas tuas tamanhas bênçãos sobre nós. Senhor, como nós somos gratos, porque o Senhor prometeu que cuidaria do seu povo e o Senhor cumpre, Pai. Senhor, todos nós aqui somos ansiosos. Todos nós temos um coração que quer resolver tudo por Ele mesmo, Pai. Senhor, guarda nossa mente de querermos ser autossuficientes, Pai. Nós não somos, é verdade. E como é bom nós dependermos dos Teus cuidados, ó Pai Celeste.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a não viver ansiosos. E o Senhor nos ensina como nós devemos viver, que é descansando na Tua soberania, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo quando nós pecamos, sendo ansiosos, preocupados, inquietos, o Senhor continua cuidando da gente, Senhor. Mesmo quando vemos os Teus cuidados dia após dia, o Senhor continua cuidando de nós. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós somos Teus filhos. E o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor sabe, Pai, as angústias, as inquietações e as ansiedades que têm assolado cada pessoa aqui presente. O Senhor tem sabido das lutas, das dificuldades, Senhor, do desejo de querer fazer sempre mais, a ponto de não ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito dia após dia. Senhor, que nós sejamos servos fiéis, que nós sejamos servos que amemos mais o Senhor, que nós venhamos a exercitar a nossa fé cada vez mais e a dependência e a confiança no Senhor. E como seria bom, Pai, se todos nós, olhando para o amanhã, falasse: ah, Senhor, muito obrigado, porque eu não estou ansioso. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Mas é uma verdade, Pai. Então nós já te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que nos espera, que a gente nem sabe se chegará amanhã. Mas nós já te agradecemos, porque hoje nós temos provado do teu cuidado e da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar na tua providência, porque o Senhor cuida de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.